Olá, vamos para mais uma aula nossa de português. Hoje a gente vai estar estudando sobre algumas considerações em relação ao novo acordo ortográfico, falando de um assunto que a gente já estudou, do acento diferencial, sendo que quando a gente estudou nós falamos do acento diferencial, que quando ele foi abolido de algumas palavras, porém continuou sendo utilizado em algumas poucas palavras, que são essas. Antes do novo acordo ortográfico, por com acento circunflexo, verbo, por sem acento, preposição, e pôde com acento, que é a flexão do verbo poder. Então, antes do novo acordo ortográfico, como a gente pode ver aí, ele continuava desta forma a escrita dessas palavras. Então, depois do novo acordo ortográfico, ele continuou sendo escrito graficamente da mesma forma, certo? Então, a gente pode dizer que o acento gráfico diferencial mudou para algumas outras palavras, menos para essas aí, certo? Que elas continuam sendo escritas da mesma forma de antes. Agora, a gente vai estudar sobre algumas palavras e expressões do aspecto ortográfico e semântico, certo? Aí a gente vem falando de demais junto e demais separado. Vamos lá. Demais junto, ele pode ser advérbio de intensidade com sentido de muito. Ele vai aparecer intensificando os verbos, adjetivos ou outros advérbios, certo? Então, ele vai ser um advérbio de intensidade que vai significar excessivamente, muitíssimo, certo? Quando ele quer intensificar algo. Olha os exemplos. Aborreceram-nos demais. Isso nos deixou indignados demais. Estou até bem demais, certo? E demais também, ele pode ser um pronome indefinido que vai fazer aí equivalência a outros ou os restantes. Exemplos: resolvi partir sozinho, deixando os demais a liberdade de escolher. Outro exemplo: fiquei sabendo posteriormente que os demais membros da comissão também acabaram abandonando os projetos, certo? Então, demais junto pode ser advérbio de intensidade ou também ele pode ser usado como pronome indefinido. Agora, demais separado, ele pode significar contrário de menos ou ainda de mais um, certo? Então, nesse caso, ele vai ser uma locução adverbial de quantidade, que aí ele vai indicar a mais e é o contrário de menos. Exemplos: não vejo nada demais em sua atitude, nem de mais, nem de menos. Preciso de mais um copo de leite, certo? Deu para entender a diferença de demais junto para demais separado. Aí aqui também tem a questão do mas e mais. Prestar atenção para a gente aprender. Mas ela é uma conjunção coordenativa adversativa. Então, nesse caso, ela vai expressar uma ideia contrária, oposta, certo? Uma ideia contrária e oposta. Exemplos: ele pretendia apoiá-la, mas desistiu, certo? Agora, mais, ele vai indicar quantidade e é contrário de menos. Converse menos e trabalhe mais, certo? Mais uma vez. Mas ela é uma conjunção coordenativa e, neste caso, adversativa, que vai expressar o quê? Adversidade, oposição, contrariedade, certo? Que vai equivaler aí a porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, certo? Vai expressar essa forma aí. Que aí a gente tem o exemplo, né?
ele pretendia apoiá-la, mas desistiu, certo? Uma conjunção adversativa, ok? Agora, quando eu falo mais com i, né? Mais vai indicar quantidade e é contrário de menos. Converse menos e trabalhe mais, ok? Entendido? Tudo certo? Pois essa foi a nossa aula de hoje sobre essas considerações da nova ortografia e também sobre alguns aspectos ortográficos e semânticos da nossa língua portuguesa.